E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Não tem, né, não adianta, estamos naquela mesma coisa que chega às vezes até a ser monótono, porque não tem jogo de volta. Não tem, simplesmente não tem. Não tem jogo de volta. Volto a lamentar o resultado com o Atlético do Paraná, porque, velho, vamos ter que buscar contra o Botafogo. Não sei que time o Renato vai, porque hoje, teoricamente, foi um time titular, né? Jael e Madison na direita. Hoje contra o Goiás. E vamos falar do jogo. O Goiás tentou, no primeiro tempo, apertar a saída de bola do Grêmio, abafar o Grêmio, né? E não deu. Depois o Goiás tentou apertar o Grêmio quando dava, quando desce. Tentou especular, roubar uma bola no meio, o time adiantar. Não deu. Aí o Goiás retrancou. Eu até achei que era na arena, mas eu já tô acostumado. É dentro e fora, o Grêmio joga do mesmo jeito. E agora os times se deram conta de que não dá mais pra jogar como o Lanús jogou, como o Atlético Mineiro jogou, como o Guayaquil jogou, como vários times ainda o ano passado jogavam. Pressionando dentro de casa e tomando gols no contra-ataque. Vi o comentarista que foi zagueiro do Grêmio em 89, encerrou sua carreira, foi zagueiro da seleção, dizendo que o Grêmio falta velocidade. Não, não falta velocidade. O Grêmio tem velocidade. Só não existe jogadores em linha para o Grêmio fazer gols como fez contra o Lanús, por exemplo. Né? Porque os times se retrancam. Quando eu digo que o Goiás tentou abafar e depois tentou abafar quando dava e recuou, isso foi numa questão de 5 a 7 minutos e o Grêmio tomou conta do meio-campo. Tomou conta do jogo. Né? O Grêmio abafou todo o primeiro tempo, uma pressão maluca até, e escanteio, até com todos os defeitos que o Grêmio tem nas laterais. Madison, um jogador que, na minha opinião, cruza muito bem. Até já falei aqui que o Grêmio deveria trabalhar ele na defesa. Só um pouquinho que tá um calorão, vou ter que abrir essa porta aqui, brother. Não, dá um time aí. Puta que eu pariu, hein? Puta, vai arejar na pique-plique aí, brother. Daí, ó, agora entrou uma ventarola. Pode crer. Não, tá um caloroso que parece sauna. E tá, mas eu tava falando do quê? Do Madison. Então o Madison, cara, é um cara que eu já falei aqui, até eu tava pensando em falar no vídeo. Olha, o Renato dá uma aprimorada nele na defesa, fazer ele... porque eu vejo qualidade no cruzamento dele. Vejo que ele é veloz, mas não consegue, é meio gurizão, né? Não consegue impor a velocidade dele, né? Mas não dá, velho. Ele é uma avenida pelo lado direito. Mas, né, e outra, ele rateia na frente do Renato. Eu ia dizer que até às vezes o Madison sofre bullying aí do time. Mas não, velho, cara, tentar consertar o gurizão aí, porque eu vejo qualidade no cruzamento. E o Grêmio cruza muito pouco, o Cortez é ineficiente, hoje cruzou uma, né? Mas aí Jael, que quando o time vai bem, você cria até jogadores folclóricos. Já é um jogador folclórico que a torcida gosta, eu gosto, tu gosta, todo mundo gosta, né? Mas ele, no centroavante, não pode errar aqueles gols de cabeça que ele errou. Teve uma hora que ele cabeceou com o Cucuruto, acho que foi na hora que o Cortez fez um bom cruzamento, se não me engano, no primeiro tempo, né? Mas o Grêmio amassou no primeiro tempo. Deixa eu só ver uma coisa, se tem alguma coisa pra ver. O Grêmio depois tentou... Ah não, tá, é aquilo ali mesmo. Mas não saiu o gol, né? Não saiu o gol, não tem muito o que falar do padrão de jogo do Grêmio, pois é o mesmo. O Grêmio hoje, quando trabalha a bola, e levou tempo realmente. O Grêmio nesses anos aí, às vezes trabalhava a bola em excesso, recuava demais, né? Uma lembrança esse ato do Cortez de chegar na beira da área e tocar para trás. Hoje o Grêmio segura a bola e não faltou velocidade. Não faltou o time inclusive em 2, 3 contra-ataques ali, 2 contra-ataques que teve, um parou nas pernas do Jael. Se fosse no Everton, era caixa. E ali vocês iam ver a velocidade do Grêmio. A velocidade do Grêmio não aparece porque 2 linhas de 4 tu não tem como ser veloz. O Grêmio não tem um 10. Luan começou bem o primeiro tempo, logo sumiu. É um condutor de bola. E a função do 10 do Grêmio é Michael, que agora alça a bola e o seu toque
o seu toque rasteiro, né? Ou os laterais, que o próprio Cortez vem pro meio, faz um 2, né? É uns defeitos que o Grêmio tem do cruzamento. E quando o Grêmio cruza, sempre há perigo. Mesmo com o Jael e com o André, então, que o André faria aqueles gols, né? Mas é o que eu digo, quando o time vai bem, até jogadores folclóricos com menos técnica, como o Jael, é ídolo da torcida, como era cantado. Se ouvia a torcida do Grêmio hoje em peso, né? Chamando o nome de Jael um pouco antes dele sair e bater aquela falta ali, que inclusive Jael me preocupou no segundo tempo, aquela da cobrança de pênalti entre ele e Luan, mas depois eu vi que tava tudo tranquilo, porque às vezes isso é sinal de um problema de vestiário, de ego, coisa, mas não existe isso, né? Não existe isso. No segundo tempo o Grêmio fez um resultado, minha gente. Marcelo Groi é um goleiro que às vezes preocupa porque ele assiste a partida, né? Mas prova que está sempre seguro. Fez uma defesa hoje de mão invertida, no momento em que ele realmente poderia ter ficado lá atrás, sentado numa cadeira de praia, ouvindo o jogo na rádio. Mas na hora que foi preciso, Marcelo Groi defendeu, inclusive hoje, que ele não é muito bom com os pés, ele deu um lançamento, ele deu um incrível. Que goleiro! A zaga do Grêmio não tem nem o que falar. Que zaga! Inclusive melhorou muito o problema da bola aérea, né? Não se vê ninguém mais batendo cabeça. Claro que às vezes... Mas, cara, que nem eu dizia agora pro Arthur, meu filho, cara, eu não lembro quando a última vez o Jeromel foi driblado. Inclusive falar que o Jeromel é driblado é uma blasfêmia. Entende? É incrível o que esse time do Grêmio jogou hoje. Kahneman, deixa eu ver, tem coisa aqui pra falar mais aqui. Madison, Cruza, Everton, gol exigido. Não tem mais o que falar, velho. Fizemos o resultado lá. E agora é o Botafogo aí, que é um jogo importantíssimo. Uma pena esse empate com o Atlético do Paraná, que os caras aí inclusive falaram que é um time que joga parecido com o Grêmio. Não, ele esboça tentar jogar como o Grêmio, né? Mas no fundo... a posse de bola do Atlético Paraná era para segurar o jogo e do Grêmio era para fazer o gol, né? Então o Grêmio já fez o resultado. Teoricamente estamos, com todo o respeito ao time do Goiás, mas estamos com um pé já nas quartas de final da Copa do Brasil, rumo ao 6º campeonato da Copa, né? E o Grêmio matou a charada, minha gente. Everton jogando muita bola, né? Everton jogando muita bola. Aos 25 minutos do segundo tempo, o Grêmio parou, começou a assistir o Goiás jogar. O Goiás veio pra cima, né? Veio pra cima até com um a menos já. Veio pra cima. E o Grêmio ainda assim contornou bem o jogo. Em 2, 3 momentos, depois dos 25 minutos, com a entrada de certos jogadores também, o Grêmio deu 2, 3 tocadas e poderia ter feito o 3º gol. Simplesmente assim. Volto a dizer, a gente não é acostumado a ser o protagonista do Brasil do ano, mas cai a ficha, torcedor. Nós vamos com tudo esse ano. Dale, Grêmio, morta a cobra!